na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem Balinha? Será que tem Macarrão? Será que tem Caminhão? É um, é dois, é três. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem Rabanete? Será que tem Chevette? Será que tem berinjela? Será que tem Panela? É um, é dois, é três. Olá, boa tarde! E aí, gostou dessa música que acabou de passar no nosso vídeo? Bom, o que tem na sopa do neném? Isso é um pouco do que a gente vai conversar agora, porque nós vamos falar sobre alimentos. Pega aí o seu livro e vamos juntos aprender um pouquinho mais, tá bem? Você vai abrir o seu livro lá nas páginas 74 e 75. Aqui a gente tem a página inicial da nossa unidade 6. Que fome! Que tipo de produto está exposto nesse mercado? Isso daqui é um mercado. Que tipo de produto que está aqui exposto? Observa essa imagem. O que você pode ver? Olha só, tem muitas frutas e legumes, né? Bem bonito. Pergunta 2. Que produto sua família levaria para casa se fosse fazer compras nesse mercado? Então, se você fosse com a sua família fazer compras no mercado, o que vocês comprariam? Conversa aí com a mamãe, com o papai, com mais alguém da sua família e pergunta a eles o que eles gostariam de comprar se eles estivessem nesse mercado. Depois, na pergunta 3. Na sua opinião, por que é importante tratar de alimentos em um livro de história? E aí? É diferente, né? Então, nós estamos estudando história e falando sobre alimentos. Por que será? Nós vamos descobrir nessa aula, tá bem? Então, agora você vai passar a página e vai para a página 76, 77. Então, olha só que a tia vai fazer a leitura. Você acompanha junto com a tia e vai fazendo seus deveres, tá bem? Então, vamos lá. De dar água na boca. Café da manhã, lanche, almoço e jantar. O que esses momentos têm em comum? Compartilhar refeições com familiares e amigos é um costume social antigo. Os horários das refeições, o tipo de comida e os costumes praticados à mesa variam conforme a origem e a região em que vive cada família. Então, o que isso quer dizer? Muitas pessoas, quando querem comemorar alguma coisa, comemoram fazendo uma refeição. Um exemplo, almoço de domingo que vem toda a família, um aniversário que todo mundo vai comer, vai beber, né? Beber refrigerante, beber suco. Comer pode ser comer torta, salgadinhos ou comer uma refeição mesmo com arroz, carne. Muitas pessoas usam a refeição para fazer comemorações. E o que as pessoas comem depende muito da origem. A origem, as pessoas que vieram antes da gente. As pessoas que vieram antes da gente começaram a fazer essa rotina dos alimentos que a gente vai comendo. E a gente vai aprendendo com as pessoas mais velhas. A gente aprende com os nossos pais aprenderam com os nossos avós e nossos avós aprenderam com os nossos bisavós.
E aí, continuando, na pergunta 1, em uma folha à parte, mas aqui você vai fazer no seu caderno de história. Faça uma lista do que você costuma comer em cada refeição do dia. Então, você vai colocar lá, café da manhã, escreve o que você come. Almoço, escreve o que você come. Lanche da tarde, escreve o que você come. E jantar, escreve também o que você come, tá bom? Então, capricha aí e coloca todas as coisas que você costuma comer. Depois, na atividade 2, você sabe se existe uma receita tradicional na sua família? Um prato que passou de geração em geração? Ou seja, da sua bisavó para sua avó e depois para seu pai ou a sua mãe, por exemplo? Pesquise uma receita tradicional na sua família. Registre em uma folha à parte, no caso aí no seu caderno, o nome e a origem do prato e quem ensinou essa receita. Então, o que vocês vão fazer? Vão ver aí com a mamãe e com o papai se existe alguma receita. Se não existe, não tem problema, não fica triste, tá bem? Se existe, anota aí qual é o nome dessa receita e pesquisa junto com a sua família de onde que ela vem. Se ela é uma receita que vem da Itália, se ela vem de Portugal, se ela vem da China, pesquisa aí. E depois anota também, se vocês souberem, quem é a pessoa que ensinou essa receita para sua família, tá bem? Então, continuando a nossa aula, aqui na página 77 agora, observe a pintura e faça as atividades. Letra A. O que você observa na imagem? Então, aqui na imagem tem uma legenda. Os Comedores de Batata, de Vincent van Gogh, 1885, óleo sobre tela de 82 centímetros por 114 centímetros. Nesta obra, o artista registrou hábitos alimentares de camponeses da época. Então, os camponeses estavam aqui comendo batata. Você gosta de batata? Letra B. Escreva semelhanças e diferenças entre os hábitos na refeição retratada na imagem e os da sua família. Então, lembrando que semelhanças são coisas parecidas, diferenças são coisas diferentes. Então, observe essa imagem e pense em como é a hora da refeição aí na sua casa. E escreve aqui, tá bem? Depois, na atividade 4, você já pensou sobre os hábitos alimentares das pessoas no passado? Será que eram parecidos com os nossos? Agora, olha só. Aqui tá pedindo para fazer uma pesquisa em grupo, mas cada um vai precisar fazer na sua casa. Então, o que você vai fazer? Vai fazer uma ligação ou vai falar com essa pessoa idosa se ela mora aí na sua casa, tá bem? Se não, você faz uma ligação. E aí você vai falar, vai perguntar algumas coisas para essa pessoa. Quando você era jovem, havia a variedade de alimentos que existe hoje? Que alimento você costumava comer com mais frequência? Que alimentos você não gostava de comer quando criança, mas come hoje? Há algum prato tradicional na sua família? Qual é a origem desse prato? E aí, você vai colocar essas respostas no seu caderno de história, tá bem? Depois, na próxima aula, nós vamos conversar sobre essa entrevista. Combinado? Página 78, nós temos alimentação em outros tempos. Você se lembra que nós estudamos um pouquinho sobre as moradias de muito antigamente? Da época dos homens das cavernas? Então, nós vamos ver agora sobre como eles se alimentavam. Então, vamos lá. Você sabe dizer como os primeiros grupos humanos se alimentavam? Os primeiros grupos eram nômades. Eles viviam de caça de animais, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Pelo tipo de atividade realizada, chamamos esses grupos de caçadores-coletores, porque eles caçam e coletam da natureza aquilo que eles precisam.
As tarefas eram divididas pelo sexo. Os coletores, mulheres, coletavam frutos, raízes e grãos, enquanto os caçadores, homens, pescavam e caçavam. Os alimentos que conseguiam eram divididos entre todos. Pouco a pouco, observando as sementes germinarem na natureza, os seres humanos aprenderam a plantar. Assim, passaram a cultivar, a colher e a armazenar seus alimentos. Também aprenderam a domesticar alguns animais. Desse modo, eles deixaram de ser nômades e passaram a viver em um lugar fixo para produzirem seus próprios alimentos. Então, isso daqui a gente já conversou um pouquinho quando a gente estava falando sobre as moradias. Eles aprenderam a plantar e a cuidar dos animais e assim não precisavam mais ficar mudando de um lugar para o outro. Depois, aqui na página 79, pergunta 1. Sublinhe no texto como os seres humanos obtinham alimentos antes de aprenderem a plantar e a criar animais. Então, antes de eles aprenderem, como que eles faziam para ter alimento? Você vai procurar lá no texto que a gente leu aqui, da página 78, e vai sublinhar, que é passar uma linha embaixo das palavras. Atividade 2. Destaque no texto o trecho que explica por que os seres humanos deixaram de ser nômades quando se tornaram produtores dos próprios alimentos. Então, aqui no texto você vai circular a parte que fala por que eles deixaram de ser nômades, tá bem? Depois, na atividade 3, os seres humanos mantêm até hoje formas de obter alimentos usadas por seus antepassados. Escreva algumas delas. Então, quais coisas que essas pessoas de muito antigamente faziam que você sabe que eles fazem até hoje? Você vai escrever aqui, tá bem? E depois, na atividade 4, observe a pintura rupestre e leia a legenda. Essa é a foto da pintura rupestre. A pintura rupestre é uma pintura que os homens das cavernas faziam nas paredes das cavernas. As pinturas rupestres são registros deixados por seres humanos que viveram há milhares de anos. Na imagem, pintura rupestre de cerca de 6.000 anos atrás, em Djabarém, na Argélia, foto de 2016. E aqui tá falando assim: descreva o que está representado na imagem e que atividade parece acontecer. Então, observa todos esses detalhes da imagem dessa pintura rupestre e escreva aqui o que você acha que está acontecendo ali, tá bem? Mas, olha só o que a gente também vai falar hoje. Nós vamos passar aqui para a página 80 e vamos falar um pouquinho sobre a importância do fogo. Nem sempre as pessoas sabiam que dava para usar o fogo para preparar os alimentos. Você sabia disso? As pessoas das cavernas, logo no início, não sabiam. Depois de um tempo que eles foram descobrir que poderiam fazer fogo para cozinhar as coisas. E aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá! Muito antes de aprender a cultivar seus alimentos, os seres humanos já tinham feito uma importante descoberta que os auxiliava no preparo dos alimentos, como produzir e controlar o fogo. O uso do fogo melhorou as condições de alimentação, pois permitiu que os alimentos fossem cozidos e assados, evitando que se estragassem com facilidade. Além disso, possibilitou a criação de utensílios para preparar e guardar alimentos, como panelas de barro. Com o controle do fogo, as pessoas podiam se reunir em volta da fogueira e compartilhar as refeições em alguns momentos do dia. Então, pergunta 1. Como o uso do fogo contribuiu para as atividades dos primeiros grupos humanos? E aí, o que o fogo ajudou as pessoas dos primeiros grupos humanos? Pensa aí um pouquinho, que a gente acabou de ler.
E escreve a sua resposta aqui, tá bem? E a atividade 2. Observe alguns momentos de uso do fogo na alimentação humana e ordene-os do mais antigo para o mais atual. Então, você tem que ver o que é o mais antigo para colocar o número 1, o que é mais ou menos para colocar o número 2 e o que é mais atual para colocar o número 3. Então, vamos lá. A primeira panela está aqui, ó. Panela ao fogo, cozinhando macarrão. Depois, segunda foto. Representação atual de um grupo humano que viveu há milhares de anos usando fogo para cozinhar carne. E a última foto, iluminura presente em manuscrito de cerca de 1257. Então, qual será que é a ordem de 1, 2 e 3? Sendo que o 1 é mais antigo e o 3 é o mais novo. Qual será? Você sabe dizer para a tia? Pensa aí. Eu sei que você consegue. E agora, para fixar o conteúdo que a gente está estudando, você vai fazer 2 páginas do seu caderno de atividades, tá bem? Páginas 20 e 21. Na atividade 1 da página 20, você tem um caça-palavras. E aqui você vai ter que encontrar e circular no diagrama o nome das atividades pelas quais eram obtidos os alimentos consumidos pelos primeiros grupos humanos. Então, são 3 palavras que você vai encontrar. Aqui são as palavras de como os primeiros seres humanos pegavam os alimentos da natureza, tá bem? Então, pensa aí, 3 palavrinhas, tem lá no seu livro, tá bom? Depois, na atividade 2, leia a charge a seguir. Oi, filho, eu e sua mãe estamos com saudades e esperando você para o jantar. E eles estão mandando isso pelo celular e o filho lá do outro lado da porta olhando a mensagem deitadinho na cama dele. Letra A. O que os adultos representados na charge estão fazendo? Então, o que eles estão fazendo aqui no lado da porta? Escreve a sua resposta. Letra B. Você acha que a família representada na charge costuma compartilhar as refeições? Por quê? Então, escreve o que você acha, tá bem? E na página 21, nós temos aqui a alimentação em outros tempos. 3. Leia o texto a seguir que trata de uma invenção que modificou a forma como as pessoas se alimentavam. No início do século XX, uma invenção mudou a alimentação das pessoas. Antes dela, as carnes estragavam em algumas horas. Os vegetais e as verduras eram colhidos e, se não fossem consumidos em poucos dias, estavam estragados. Depois dessa invenção, os alimentos puderam ser conservados por mais tempo. Atualmente, as carnes demoram para estragar e os vegetais e as verduras podem ser consumidos vários dias após serem colhidos. E aí, você sabe que invenção é essa? Tem na nossa casa, fica lá na cozinha. Pensa aí, o que será que é? Bom, vamos descobrir. Letra A. Marque com um X a fotografia que mostra essa invenção. Então, essa invenção que conserva os alimentos por mais tempo é o quê? O fogão, o liquidificador ou a geladeira? Qual dos 3 que você acha que conserva melhor os alimentos? Marca um X na resposta, tá bem? E por último, para finalizar a nossa aula, letra B, complete o quadro com as informações do texto. Então, o texto está aqui em cima e você vai completar com as informações que tem nele. Então, vamos lá. Antes da invenção, depois da invenção. O armazenamento e o consumo da carne, como que era feito? O que acontecia antes da invenção? E o que acontecia depois da invenção? E depois, o armazenamento e consumo de verduras e vegetais. O que acontecia com as verduras e vegetais antes da invenção e depois da invenção? Aí você vai colocar as suas informações aqui. Se precisar, leia o texto de novo, tá bom? E qualquer dúvida, pode chamar a tia que a tia vai te ajudar. Essa foi a nossa aula de história de hoje.
Na semana que vem nós vamos conversar sobre essas coisas que nós estamos vendo nessa videoaula. Combinado? Até a próxima aula. Beijão!